ou acrescentar naquilo que a gente está falando. E falando é o tema de hoje, é sobre o falar. Vamos começar lendo um texto aqui. Eu vou ler, para ser um pouco mais dinâmico, que é 1 Samuel 28, versículo 7. O Samuel 28 vai falar de um episódio do rapaz chamado Saul, que ele era rei, mas já estava o trem descarrilhando para o lado dele. Ele já estava com um problema sério com Deus, já estava rebelde, e nessa época o Samuel, que era o profeta da era dele, do Saul, já tinha falecido. E estavam eles cercados pelos filisteus, que era uma turminha que eles relacionavam frequentemente, e Deus não falava com o Saul. O que aconteceu no versículo 7 do 1 Samuel 28. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ele chegou com a galerinha que era do povo, que eram os servos lá dele, pediu para ver, ó, tem alguém nessa condição aí? E o pessoal, não, a gente conhece a galera aí, tem uma menina lá, bacana. O que acontecia é que, capítulos antes, lá no começo do livro de Samuel, numa peleja, numa guerra que ia ter contra os filisteus, que eles iam perder, o Samuel profetizou e falou com boca de Deus para o povo: ó, tudo bem, Deus vai dar vitória se vocês se livrarem da idolatria, dos feiticeiros, dessa galera toda aí, se arrependerem e se converterem. Aí Deus vai dar vitória. Vocês topam? Topamos. Então, não era para ter mais essa turma lá. E o próprio Saul, no versículo 3 do 28 que a gente leu, também já tinha colocado para fora da terra, já tinha matado, já tinha expulso da terra todos os médiuns e os adivinhos. Ok. Então tinha um grupinho que sabia de coisa que não deveria saber. Mas o nosso tema aqui é sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus, principalmente como formadores, como discipuladores, né? E comunicar cada vez está sendo mais difícil. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe há muito tempo, e cada vez ficando pior, um excesso de informação. Nós temos muita coisa na cabeça, nós recebemos muita informação. Então a gente tem muito também para falar, porque nós temos muita coisa na cabeça. Mas existe um outro problema. Nós temos muita informação, nós temos muita coisa na cabeça. A gente tem muita impaciência para ouvir. Nós queremos falar muito e queremos ouvir pouco. Porque a nossa cabeça está cheia, cheia. E esse é um negócio que está adoecendo muita gente. Mas esse é um negócio que também está prejudicando as nossas relações como igreja. Porque elas são baseadas muito na comunicação. E o discipulado, o que se pretende é levar a vida de Cristo, inspirar, lembrar o discípulo que a gente cuida sobre a vida de Cristo, sobre os mandamentos do Senhor, sobre as coisas que precisam ser ajustadas. Então a gente vai precisar falar e ouvir, num ambiente que a gente quer falar demais, o outro quer ouvir de menos. E o outro quer falar demais e a gente quer ouvir de menos. Precisamos de um milagre, mas para Deus é moleza, milagre, né?
E, além disso, nós também temos muita dificuldade de comunicar. E o Senhor espera de nós que a gente sempre trabalhe para aprender um coração manso, humilde, para entender que ah, aquilo que precisa ser comunicado não depende, nem deve depender da minha capacidade de comunicar, mas que nós precisamos sempre clamar para que o Espírito Santo esteja nisso, para que a graça do Senhor esteja sobre nós, que falamos, que ouvimos, e sobre os discípulos que precisam falar e precisam ouvir. Então, esse negócio é extremamente espiritual, mas, além disso, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer que cada pessoa é um desafio. De repente, você cuida de 3 pessoas. Você certamente pode comunicar muito bem com a primeira, mais ou menos com a segunda e muito dificilmente com a terceira. Então, e aí? Aí isso é algo espiritual. Essa comunicação é espiritual, a necessidade que nós temos da sabedoria do alto. A gente pode ler muito, a gente pode se informar muito, ver muito vídeo, escutar muita pregação. Isso não é ruim, isso é bom. Pode ser ruim se aquilo está te causando uma overdose de preocupação, uma overdose de sobre aquilo que Deus muitas vezes quer falar particularmente com você, e você de repente pega uma quantidade muito grande de informação. Isso pode ser um pouco cansativo, mas certamente você está se enchendo de coisa boa. Mas o que nós queremos não é nos limitar àquilo que a gente consome no intuito de querer servir a igreja, ao Senhor, mas é aquilo que vem do alto, que o Senhor quer, através de nós, que a gente coopere com a vida do irmão. E também, vocês são discipuladores, mas vocês também são cuidados por alguém. Então, peça sabedoria a Deus também para o ouvido, porque nós precisamos entender que aquele que está comunicando com vocês, igual este agora que está de pé, tem muitas limitações e nós precisamos ouvir além do que o cidadão fala. Então, Senhor, dá sabedoria para os que ouvem e para os que falam. Resolve aquilo que não está bem transmitido. Essa tem que ser a nossa prática no discipulado, no casamento e nas relações em geral, né? Com os filhos, enfim. Nós precisamos da sabedoria do alto. Nada impede, e muito pelo contrário, que a gente também busque superar os nossos limites. Temos limites humanos, temos coisas que nós podemos crescer na maneira de falar, no jeito de falar, e nós vamos trabalhar isso também. Coisas que acontecem que talvez quase todo mundo aqui tem. Temperamento. Quase todo mundo tem temperamento. Quase todo mundo tem personalidade aqui, né? E quase todo mundo tem um jeitão de se expressar, de receber, de comunicar. E, inclusive, essa expressão pode ser com palavras, pode ser sem palavras, pode ser olhando olho no olho, fazendo careta. A gente tem muitas maneiras de se expressar. E, obviamente, nós não vamos trabalhar que as pessoas tenham um comportamento padrão, um temperamento padrão, um jeito padrão. Deus não quer um jeito padrão, mas Ele quer um jeito dele. Só para relembrar aqui, Efésios 4:13, o que vocês podem me dizer que está escrito lá? Vamos todo mundo junto. Até que todos cheguemos. Então, não só tem um jeito, como nós fomos chamados
para chegar lá. Muitas vezes a gente pode se esconder, mas esse é o meu jeito. Era. Agora tem um outro jeito que você precisa pedir a Deus te levar a chegar até lá. É o jeito de Deus. É isso que agora importa. E o jeito realmente importa. Vamos abrir, agora eu quero que vocês abram a Bíblia, aqueles que têm Bíblia. 1 Coríntios 3, 10. Achou aí, Deise? A Deise vai ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tudo bem, Deise. Boa palavra que você deu para nós. Olha só. Então, o jeito importa. Sim, importa. O jeito importa. Agora, eu queria que você destacasse o seguinte: 3 coisinhas. Primeiro, lancei o fundamento. Isso é o que nós estamos destacando já tem um tempinho. Fundamento é o que nós temos que lançar prioritariamente na relação. E o fundamento vem pela palavra. O fundamento é a palavra. O fundamento é Cristo. Então é isso que nós temos que lançar. Tudo aquilo que a gente sabe, que a gente viveu, as nossas experiências, são complementos, não são fundamentos. Então não é para você ficar falando de si, dos seus avanços, da sua história, apenas como complemento, não como fundamento. O fundamento é Cristo. Claro, é útil o que você passou, o que você venceu, como você venceu, mas lembre que isso tem que estar ligado com o fundamento, beleza? Como sábio construtor. Então Paulo falou, eu lancei o fundamento como sábio construtor. Nós precisamos de sabedoria para lançar o fundamento. A gente não pode se limitar apenas à catequese para lançar um fundamento. Nós precisamos buscar profundidade em Deus, sabedoria de Deus, até para explicar para o 1, 2, 3, de forma talvez diferente, aquele fundamento, porque um tem uma determinada maneira, condição, capacidade de ouvir e reter. O outro pode ter uma capacidade mais difícil, precisa de mais explicação, precisa de mais tempo, de mais paciência, né? Mais sabedoria para edificar. Agora, voltando aos tempos que eu nunca participei, fala para o seu irmão do lado, veja como edifica. Agora aponta o dedo para a cara dele e fala, veja como edifica. É isso aí, veja como edifica. Então, veja como edifica. O jeito importa. O jeito importa. Não é de qualquer jeito. Ah, tem dia que você tá ruim. Beleza, querido. Então você fala, amados, vamos só orar hoje porque eu tô ruim. Não tem problema. Não é uma obrigação, não é uma sala de aula, né? É a palavra de Deus que nós queremos que mude a nós. Muitas vezes você vai estar na relação com o discípulo e ele que vai te edificar, tá tudo normal, não tem nada de errado quanto a isso. Mas veja como edifica. Se prepare, se organize, se planeje. Depois a gente vai tratar melhor sobre as metas, sobre como a gente poder ter um começo, meio e fim naquilo que a gente transmite. Muitas vezes a gente tem um começo, meio, a gente vai e volta e aí nunca termina. Tem gente que está fazendo fundamentos da apostila 1 há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos. Não, tem que voltar, tem que voltar. Opa, tem alguma coisa errada com a maneira que a gente está edificando. Será que é só o cidadão? Será que a gente está conseguindo, de fato, levar ele a crescer? Ou nós estamos fazendo meio escolinha? Ah, ele errou aqui 3 catequeses já, então está reprovado, fica de recuperação.
Não, a gente precisa, Senhor. Eu preciso pagar um preço por essa vida, porque não dá para ficar 5 anos no fundamento. Mas nós estávamos falando que falar seria o tema, e isso realmente nós temos duas coisas. Tem um texto em Provérbios 17, 28, que diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. E nessa questão de fala, nós temos, eu diria, duas coisas que nós precisamos cuidar. Uma é quando a gente fica calado demais. Ficar calado não é uma opção, mas não é fácil para todo mundo. Mas ficar calado não torna alguém sábio. Aí a pessoa olha Provérbios 17, 28 e fala: não, eu sou sábio, estou calado, eu sou sábio. Não tem nada a ver. A pessoa se passa por sábio. Porque muitas vezes é momento de ficar calado, né? Então ela se arrisca menos. Há muitas vezes a grande sabedoria em ficar calado, mas não é para ficar calado em todo o tempo. Muito pelo contrário, nós somos chamados para manifestar as virtudes, para falar, mas veja como você faz isso. Veja como edifica. Mas essa é uma característica. Tem pessoas que ficam muito caladas. E a outra característica é quando a gente fica pouco calado, quando a gente fala demais. Então, a primeira, muitas vezes a gente pode se passar por sábio, mas no final, o destaque é que a gente pode estar sendo apenas tolo, ou tímido, ou qualquer outra palavra que não é uma virtude. Então, nós precisamos prestar atenção. Agora, falar demais já é mais perigoso. Já é mais perigoso. Eu vou ler aqui dois textos que, como Wagner nos lembrou ontem, devem nos trazer temor. Tiago 3:1 fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, discipuladores, presbíteros, diáconos, líder de grupo caseiro, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É a Bíblia, hein? Está dizendo. Então, toda vez, como o Wagner falou ontem, toda vez que a gente pega o microfone, a gente treme, porque nós temos, todos nós, uma responsabilidade enorme diante de Deus. Fomos chamados para transmitir aquilo que Ele quer, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele pensa. Levar as pessoas na direção de ser varão maduro, perfeito. Isso não é fácil, dá um temor gigante. E Provérbios 10:19 também diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Ficar de boca fechada nem sempre é sinal de prudência, muitas vezes é sinal de tolice, né? Mas ficar de boca fechada pode ser um sinal de prudência. E falar demais pode ser um sinal de problema, ou até de pecado. E quando a gente, então, na relação com os outros, tem essa questão da fala, acontece três eventos, três situações, pelo menos três que eu separei aqui para a gente bater esse papinho. Uma primeira é, à medida que a gente, então, cresce, conhece, tem informação, tem experiência, tem maturidade, tem Bíblia, tem ensino, tem muita coisa que fomos acumulando, a gente tem muita facilidade em fazer diagnóstico ou em ter discernimento, mas também de criar rotulação. Rotulação, rotular as pessoas. Então, diagnosticar
e discernir são necessários. É algo importante, não é ruim. O problema é quando isso vira um estilo de vida. Nós precisamos, à medida que vamos crescendo, vamos discernir, vamos rotular, mas primeiro, sempre com um coração manso, humilde e cheio de misericórdia. Segundo, sempre podemos estar errados. A gente pode até achar que é de Deus, mas muitas vezes a gente pode se enganar. Porque nós não somos Deus. A gente pode observar, conviver, e tem um diagnóstico, ou tem um discernimento. E é possível que seja aquilo. E é bom que a gente desenvolva isso, mas com muito temor. Não combinei nada com Wagner, mas o que ele falou ontem serviu bastante para o que a gente tinha preparado hoje. Muito temor. Nós estamos lidando com a menina dos olhos de Deus. Muito cuidado nessa hora. Ter discernimento é diferente de ser juiz. Você pode se enganar. Ter discernimento pode virar julgamento. Cuidado com o discernimento. É bom e desejado ter discernimento. Não é ruim fazer um diagnóstico. O problema é agir pelo discernimento ou agir pelo diagnóstico. Diagnóstico sem relacionamento gera distanciamento. Nós não somos colocados numa relação para fazer diagnósticos, mas para servir, ajudar e edificar. Nem todo discernimento é espiritual, né? Em Isaías 54, tem um texto que fala assim: o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria. Olha só, é o que a gente quer, palavra de sabedoria. Ou discernimento, ou um diagnóstico. Pode ter sido de Deus, pode ter sido do Espírito. E agora, o que eu farei com isso? O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo, para que eu saiba consolar os cansados. 1 Coríntios 14, 3. Entretanto, aí está falando de quem profetiza. O que é profetizar? É falar para alguém algo que Deus diz. É eu ser boca de Deus, certo? Isso é profecia. Profecia que, quando está escrito em Coríntios, não está falando de predição do futuro. Está falando de algo que Deus quer comunicar a alguém através da sua boca, da tua boca. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Edificação, encorajamento e consolação. Edificação, encorajamento e consolação. Então, quando a gente tem um diagnóstico, um discernimento, quando a gente busca a sabedoria, quando a gente enxerga uma situação, o objetivo da ação nossa, o objetivo da gente ter essa informação é fazer o outro crescer, desempacar, fazer ele andar, levá-lo a desejar mudança. Não é trazer juízo, não é trazer juízo. As pessoas precisam, que ouvem, entender que Deus está falando. E muitas vezes nós temos um diagnóstico, nós temos um discernimento, nós temos uma sabedoria que realmente veio de Deus e a gente entendeu. E o tempo? E
Quando eu devo fazer isso? Isso é algo espiritual. Discernir o modo e discernir o tempo é algo espiritual. Tem coisas que a gente está enxergando claramente, mas não são pecados. São erros, são procederes que precisam ser melhor. Muitas vezes é uma falta de educação, alguma coisa que a pessoa não está tendo um bom comportamento, mas que não ofende ao Senhor. E a gente quer tratar tudo numa panela só, de um jeito só, como se fosse pecado, e naquele tempo, e aí a gente, muitas vezes, em vez de animar, a gente oprime os irmãos. Então, tem um tempo, tem um modo e tem uma prioridade. Tem coisa que ofende a Deus, isso é imediato para tratar. A pessoa está em pecado, tem que tratar logo, tem que resolver, ajudar para que ela se livre do pecado. Mas tem coisas que incomodam a nós, mas não estão incomodando a Deus naquele tempo. Ah, eu não gosto desse tipo de comportamento. É você que não gosta. Deus fala assim, não, daqui a uns 3, 4 meses eu trato isso. Aí nós precisamos estar entendendo que o modo e o tempo pertencem também à sabedoria. Nós precisamos ser espirituais para agir no modo e no tempo. Então, nem sempre você recebeu algo, você tem que agir imediatamente. Se anota. Você compartilha com aquele que te instrui, para orarem juntos, para que o Senhor gere isso. E muitas vezes você não precisa falar. Quando a gente lê 1 João, a gente entende assim que o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. E a gente não precisará que alguém nos ensine. Isso não quer dizer que não há ensino. Certamente que há tantas vezes, isso é dito na Bíblia. Mas significa que se o Espírito Santo chegar antes, quando a gente for comunicar, já as coisas já estão se resolvendo, já estão andando. Nosso papel é fortalecer. Nós não somos o Espírito Santo na vida da pessoa. Nós temos que clamar para que a pessoa mesmo busque esse relacionamento. E aí nós vamos só ajudar, dar um ajuste para cá, um ajuste para lá. É ruim quando a gente tem que convencer alguém de algo. Pode ser que precise, mas nós temos que levar e ser, cada um de nós, temos que ser pessoas onde o Espírito Santo possa chegar antes do discipulador. E nosso caminho como discípulo também, com o discípulo que a gente cuida, que o Espírito Santo chegue antes daquilo que você vai comunicar. Então você tem um diagnóstico, um discernimento, ou uma palavra, e aí não se trata de pecado. Você vai fazer o quê? Você vai pedir ao Senhor, Senhor, vai adiante de nós, vai comunicando aquela pessoa, e um belo dia Deus fala, agora eu quero que você vá lá e trate. Não é porque te incomoda, é porque agora Deus resolveu tratar aquele assunto. Ele colocou numa fila e agora chegou o dia. Então, são coisas que nós precisamos crescer. Beleza, estamos falando e vamos continuar falando sobre essa questão de quem fala. Mas muitas vezes nós somos os que sofrem. Alguém falou de nós, mas a ênfase não é para os que sofrem. Eu só vou lembrar para quem sofre o que Deus espera de você. Devolver o mal com um bem, perdoar, servir, amar, abençoar e ficar mais pertinho. As primeiras coisas aqui estão na Bíblia. Devolver o mal com o bem, perdoar, servir, amar. Tudo isso diz quando alguém te faz mal. É isso que você deve fazer com a pessoa. Abençoar, servir. Agora, quando ficar ruim, chega mais perto. Isso aqui está na Bíblia, mas não com esse jeito. Esse jeito foi uma vez que eu tive um grande problema com o Irã. E a gente teve um conflito muito grande. Eu achei que ele falou de um jeito, eu reagi de um jeito, e aí ele falou isso para mim. Quando entre nós azedar, fica mais perto. Não se afasta de mim. Esse é um desafio, né?
mas é assim que o Senhor quer tratar conosco. Quando a gente fala, também tem um aspecto, o, o conteúdo e muitas vezes o coração com que a gente fala pode, e nós precisamos observar, pode ser um falar mal, pode ser uma maledicência. Sabe que maledicência muitas vezes é traduzido como fofoca, né? Mas é insuficiente traduzir como fofoca. Maledicência pode ser falar mentiras a respeito de alguém, mas é insuficiente falar que é isso. Quando a gente fala de maneira destrutiva de alguém, isso é pecado, é uma maledicência. Quando a gente fala palavras que ferem, isso também é falar mal. Quando a gente cria um rótulo, a rotulação, a gente está praticando maledicência. Quando a gente expõe situações pessoais para outras pessoas, isso é maledicência. Quando a gente conta situações que quem ouve vai ter uma visão ruim sobre a pessoa, isso é maledicência. Quando a gente fala dos erros dos outros, das falhas dos outros, do jeito dos outros, que é negativo, isso é maledicência. Quando a gente conta segredo dos outros, isso é maledicência. Quando a gente conta histórias do passado do outro que ele não autorizou, isso é maledicência. Bem, tudo isso está na Bíblia, eu não vou colocar cada um dos textos, mas é muito importante, porque tem hora que a gente acha que maledicência é contar uma mentira sobre alguém. Mas muitas vezes você pode contar uma verdade sobre alguém, e isso causar neste alguém uma rotulação. Ah, fulano é preguiçoso, fulano é preguiçoso. Fulano... Aí vocês, daqui a pouco, ó, vai ter tal coisa. Ah, não chama ele não, ele é preguiçoso. Rotulou a pessoa, matou a pessoa no coração dos outros. Isso chama maledicência, mesmo que seja verdade. Sabe o que aconteceu nessa situação? Você teve um discernimento, ou teve um diagnóstico que é mais simples. Você viu que a pessoa é preguiçosa. Quem vê é responsável de agir. Quando você tem visão, você precisa ter uma ação. Se você viu, agora está na tua mão ir lá e contribuir para que a pessoa não seja aquilo que você viu que ela tem sido. Você assume, Deus te deu uma visão, agora você tem que dar uma resposta para Deus. E a resposta para Deus, não, eu estou só compartilhando aqui com esse grupinho para vocês me ajudarem em oração. É maledicência é o nome disso. Não tem que compartilhar com um grupinho nenhum. Você precisa de ajuda? Fala, olha, eu estou precisando aqui, meu discipulador. Deus me mostrou uma pessoa que está precisando alcançar coisas nessa área aí, que ele está com muita situação de preguiça. Uma pessoa pode me ajudar? Eu quero lá me encher de graça para poder contribuir. Beleza, vai lá. Não estou falando de pecado, eu estou falando de situações que você presenciou. Muitas vezes não são coisas até que você viu, talvez coisas que você ouviu. Então, a maledicência é um problema. Mas quando a gente permite alguém falar, é um problema do mesmo tamanho. E aí a igreja começa a sofrer em relação a esse tipo de ambiente. Nós começamos a gerar um ambiente onde a cura mal acontece, porque não vai haver um ambiente de consolo, um ambiente onde as pessoas podem abrir a vida, todo mundo fica com medo agora de compartilhar porque pode ser mal interpretado. Então o ambiente da igreja começa a ruir. A igreja fica doente.
A maledicência pode causar uma grande doença e impede o ambiente de cura. Quando eu falei lá do Samuel, o que tem a ver com isso tudo, né? Samuel, no primeiro Samuel, o Saul viu que tinha um grupinho que parecia saber das notícias. Ele sabia dos bastidores do que estava acontecendo. Aí ele chamou aquele grupinho e falou: galera, vocês conhecem aí uma mulher? Alguma feiticeira, alguma coisa assim? Procura lá para que eu estou precisando da ajuda dela. E é muito importante a gente ouvir a Deus agora sobre isso, porque tinha um grupinho que sabia de coisas que não deveria, que participava de coisas que não poderia. Tinha um grupinho que tinha acesso a coisas que não era para ter, porque já era para aquela relação ter sido rompida há muito tempo, né? Daquele jeito. E o grupinho fez lá e foi uma desgraça, né? Foi uma macumbaria total no reino de Deus e houve muita desgraça naquele episódio. Então, sem dúvida, muitas vezes pode acontecer da gente fazer um grupinho, estar num grupinho, ouvir de um grupinho, desonra sobre os irmãos. Desonra, e eu não estou falando da liderança. A gente que está na vitrine e está mais exposto, certamente vocês vão encontrar mais defeitos que a gente está na vitrine, a gente está se expondo mais, né? E não tem problema vocês ver os nossos defeitos. O problema é o que fazer quando a gente vê os defeitos dos outros. E certamente nós todos já tivemos nossos pensamentos, eu já tive. Já falei coisas que não deveria. Creio que todos nós precisamos de arrependimento, né? E eu entendi, junto com o presbitério, nós entendemos que o Senhor quer nos nivelar nessa área para podermos dar uma resposta melhor como igreja. Vocês são a base da edificação. Vocês são aqueles que estão mais com a mão na enxada para edificar. Então tem que começar por nós o arrependimento. Então começa por mim o arrependimento. Já tive situações, já confessei situações, tenho pedido ao Senhor mudar minha mente e, como diz o outro, ir para colocar um spa, né? Um esparadrapo na boca. Muitas vezes será necessário. Mas vai acontecer, mas cada vez precisa acontecer menos, da gente pensar mal, da gente reagir mal, da gente rotular alguém. Toda vez que acontecer, vai acontecer. Toda vez que acontecer, a gente precisa pedir misericórdia, Senhor, me ajuda a não transformar isso em pecado na minha vida. Vai acontecer. A gente vai se tornando cada vez mais crítico. A gente vai olhando a situação, a gente já percebe mil coisas. Mas você não é Deus. Não vire juiz. Não faça julgamento. Não comente com os outros. No seu relaxamento, não compartilhe com os outros. Não faça grupinhos. Quando alguém falar, não permita que ele continue falando. Quando acontecer da gente reagir mal, nós vamos pedir ao Senhor perdoar o nosso pecado e nos arrepender daquilo e quebrantar, porque não queremos que aquilo continue, né? Muitas vezes a gente rotula alguém e as pessoas começam a ficar inseguras conosco. Elas começam a perder a confiança. Tem hora que a gente não fala nada, mas a gente faz careta. A gente deixa claro o que a gente pensa.
com a nossa expressão. O excesso de diagnóstico hoje é um problema, inclusive, social. O pessoal da área de doenças da mente, da alma, hoje, cada vez mais, conseguem fazer diagnóstico de qualquer pessoa em qualquer idade. O bebê ali está chorando demais. Ah, isso é porque ele tem a síndrome do não sei o quê, da falta de leite. Cada vez mais nós temos diagnóstico e pouco remédio. Pouco remédio. E a igreja tinha que ser o quê? O Gileade lá, né? O bálsamo. E nós não podemos permitir que isso prospere. Nós não podemos permitir que haja um ambiente no nosso meio que não seja o de cura, que não seja de confiança, que a pessoa fala, se eu cair, eu quero cair perto dos meus irmãos, porque eles vão me levantar. Então, hoje, é muito mais do que a gente quer fazer, muito mais do que lembrar do ensino. A gente quer marcar a vida da igreja para interromper essas coisas. Daqui para frente não será mais assim. Não é porque alguém disse, é porque nós estamos nos comprometendo diante de Deus. Então, meus amados, a gente quer romper com essas práticas publicamente. E ontem nós repetimos uma palavra que Colossenses 4:6. A gente disse do que fala pouco, do que fala muito e do conteúdo. E de Colossenses 4:6 assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Há uma medida que a gente precisa começar a alcançar para cada um. Para cada um tem um tempero diferente. Para cada um tem um jeito diferente. Para cada um há uma graça diferente. Nós estamos lidando com pessoas. Muitas vezes a gente acha que está lidando com um rebanho. Não, é com pessoas. Com pessoas. E responder a cada um exige de nós esse tipo de envolvimento diante de Deus. Então, o que eu queria que a gente ficasse de pé para a gente orar um pouquinho sobre isso, mas eu só queria, você que sabe, que depois da oração, se você sente que é uma luta nessa área, se você já formou grupinhos, se você já permitiu essas coisas acontecerem, que você viesse aqui à frente, para que a gente junto rompesse isso na igreja, para que essas coisas não prosperem mais. Se a gente já foi, muitas vezes, pessoas com excesso de diagnóstico, oprimindo os discípulos. A gente vem aqui se colocar, talvez você não precise falar nada, mas vem aqui para dizer, eu vou quebrar isso na igreja. Na minha casa isso não vai acontecer mais. Na minha vida isso não vai acontecer mais. Então, eu vou orando, os irmãos eu peço que fiquem de pé todos, e depois vem aqui à frente quem entende que precisa tomar essa posição. A minha casa não vai ser um ambiente. A minha boca não vai sair mais coisas que destroem, que oprimem as pessoas.